Amém. O que é estar ou ser uma pessoa renovada? Renovar a fé em Cristo, renovar a força em Cristo. Então aqui se encontra um grupo assim. Amém. No tema de hoje, a gente vai entender mais um pouco sobre a missão do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem que fazer na nossa vida? Qual é a missão dele para nós? Então a gente vai descobrir e debater mais um pouco sobre esse tema hoje. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos fazer mais uma oração. Querida Mãe Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Que o Senhor continue conosco, ó Deus, para aprendermos mais de ti. Que o Santo Espírito Santo se faça presente e que tire o meu eu aqui na frente, para que o Senhor venha nos ensinar e que venhamos realmente abrir o nosso coração e mente para aprendermos mais um pouco da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na mensagem de hoje, sobre a missão do Espírito Santo, nós vamos entender mais o que ele quer fazer na minha e na sua vida. Qual é realmente o motivo, a missão do Espírito Santo quer, o objetivo que ele quer fazer para a nossa vida. Então nós vamos entender mais um pouco sobre isso hoje. Aqui fala assim: quando falamos sobre o Espírito Santo, muitas vezes pensamos no poder de Deus, nos dons espirituais ou em uma experiência especial com Ele. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer: qual é, afinal, a missão do Espírito Santo em nossa vida? Jesus sabia que, depois de voltar ao céu, seus discípulos precisariam de alguém que estivesse com eles, orientando, fortalecendo e preparando-os para continuar a missão. Por isso, Ele prometeu o Espírito Santo. Naquele tempo tinham os discípulos, mas hoje, atualmente, nós somos esses discípulos. E Cristo deixou o Espírito Santo para nós fazermos uso desse presente que nós entendemos que foi o Espírito Santo. Muito obrigada, irmão Santo. E nós entendemos que Cristo não nos deixou desamparados. Ele nos deixou com alguém, com um Consolador, com uma pessoa que devemos sempre nos apoiar. E temos três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. E a gente continua aqui na leitura e diz assim: o Espírito Santo não veio simplesmente para nos fazer sentir a presença de Deus. Ele veio para transformar o nosso coração, nos aproximar de Jesus, nos ensinar a verdade, nos dar poder e nos preparar para cumprir a missão. Mas que missão é essa? E a gente tem que, de novo, recapitular tudo isso. Nós viemos aqui na Terra com o propósito de realmente espalhar o Evangelho, espalhar a palavra de Cristo. Mas a partir do momento que a gente tem que fazer isso, o que a gente tem que fazer antes? Temos que nos preparar. Como que um aluno pode ir para uma prova sem preparação, sem estudo? Como que eu posso fazer uma receita nova que eu nunca fiz na vida se eu não pesquisei antes? Então veja, tudo na nossa vida, das pequenas coisas, das maiores coisas, de coisas mais básicas a coisas mais complexas, nós precisamos de um caminho, nós precisamos aprender algo, nós precisamos de uma preparação. Então, para chegar aqui nessa questão aqui da missão do Espírito Santo, de como temos que repassar isso, nós primeiro temos que o quê? Nos preparar. Temos que aprender, temos que absorver. Porque mais para frente nós vamos entender que o Espírito Santo, ele não quer só ficar no meio de nós, mas ele tem que ir expandindo. E é aqui que a gente vai continuar aprendendo mais um pouco. Mas antes de continuarmos, eu peço aos irmãos, por favor, que abram sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 26. João, capítulo 14, verso 26. Todos encontraram? Diz assim, verso 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Aí aqui a gente volta para o exemplo que a gente acabou de conversar. Como que nós vamos lembrar disso aqui? Que ele fala que o Espírito Santo nos lembrar
Só que Cristo hoje, em carne humana, não está conosco, como um dia ele esteve com os filhos, mas ele continua aqui. Amém. Ele continua aqui nesse momento para que podemos realmente conseguir encontrar Cristo de novo, desse privilégio. Mas para isso temos que encontrar e buscar a Cristo diariamente. Essa missão não é apenas para pastores, líderes ou pessoas que sabem falar bem. É para cada pessoa que aceita ser usada por Deus. É como tem a história de Moisés, né? Senhor, eu não sei falar, eu não consigo. Muitas vezes eu me via, assim como Moisés, eu não consigo. E realmente a gente não consegue. Nós não somos capazes de nada. Mas a partir do momento que a gente se coloca à disposição de Cristo, Ele nos capacita, Ele nos dá força, nos dá coragem, porque é isso que quando a gente entra em contato com Cristo, Ele faz com que o ser humano é medroso. Nós somos covardes, mas quando nós realmente nos ajoelhamos, nos entregamos a Cristo, nós entendemos o propósito e entendemos o porquê estamos aqui. E a gente absorve isso de uma forma que a gente pode realmente trazer para a nossa vida. O Espírito Santo não nos conduz para longe da Bíblia. Ele nos conduz à verdade da palavra. Por isso, uma igreja cheia do Espírito será uma igreja que ama a palavra de Deus. Amém. Porque a partir do momento que realmente nos enchemos, damos a oportunidade de aprender cada dia mais de Cristo, nós somos uma igreja revivada. Nós somos uma igreja renovada. Amém. E é aí que nós continuamos amando a palavra de Deus, porque todo dia aprendemos uma coisa nova. Você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes. E se você continuar lendo, você ainda vai descobrir coisas novas que você nunca tinha prestado atenção. Muitas vezes são detalhes pequenos, coisas que tiram nossa atenção, mas diariamente estamos aprendendo. Amém. Então nós temos que continuar nessa busca, continuar realmente nessa sede, nos deixar incomodar pelo Espírito Santo, porque Ele só quer o melhor para mim e para a sua vida. Amém. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Siga escurinho. Vamos ver o que diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 para a gente. Achei. 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. 8 é bem. Mas receberei. Amém? Amém. O que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas Testemunha. tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins Da terra. da terra. Eu quero aqui ressaltar com vocês 3 palavras importantes. Ele fala aqui: mas recebereis poder. Primeira palavra. Nesse versículo tem 3 palavras-chave. A primeira é poder. A segunda é testemunhas. Testemunho, testemunhar. E a terceira é confins da terra. Além, lugares distantes. São 3 palavras-chave desse versículo: poder, testemunhar e além. Que no caso é espalhar a missão. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo, ele não nos enche para ficarmos parados, mas para fazermos algo. Ele nos dá poder. Depois o que? Testemunhar. Temos que testemunhar. O que é testemunhar? Você viver. Você testemunhar. Viver de uma forma diferente. Falar de uma forma diferente. Se alimentar diferente. Se vestir de uma forma diferente. Tudo isso é testemunho. O que é que seus vizinhos têm ouvido da sua boca? O que é que eles têm visto de você? O que é que muitas vezes a gente tem feito, as pessoas têm olhado, a gente acha que a gente não é observado. Mas na verdade tem muitos olhos para nós. E aí que temos que tomar cuidado, porque nós somos a Bíblia de muitas pessoas. Essa frase aqui é falada tanto, né? Nós somos a Bíblia de muitas pessoas, mas será que essa frase tem um peso realmente? Você sente um peso, não um peso de fato, mas assim, uma frase que você tem que pensar: poxa, eu sou uma Bíblia para uma pessoa que nunca deu na vida. Essa frase tem impacto na sua vida realmente? Essa frase aqui já foi
Muitos cristãos estão insatisfeitos com sua vida espiritual, mas não fazem nada para mudar a sua realidade. Muita gente fala, está insatisfeita, eu não sinto, mas o que você tem feito para mudar? O que você tem feito na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Onde Cristo tem se encontrado? Onde, em que momento, em que horário, manhã, tarde, noite, em que momento do seu dia, da sua vida, você tem esse encontro com Cristo? Porque a partir do momento que você tem esse encontro com Ele, as coisas realmente têm um rumo diferente, tomam um rumo diferente. Tem algo diferente a acontecer. E quando isso não ocorre, é porque eu e você tomamos um caminho diferente. Temos que tomar cuidado nisso. O Espírito Santo primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Ele muda nosso caráter, fortalece nossa fé e coloca em nosso coração o desejo de levar Jesus a outras pessoas. Amém. Por isso, a grande pergunta dessa mensagem não é somente eu tenho o Espírito Santo, mas sim, o Espírito Santo está cumprindo sua missão em mim. Porque antes de levarmos essa missão, nós temos a missão que tem que acontecer em nós. Temos que trabalhar nisso. Algo em mim tem que ser diferente antes de repassar para outra pessoa. Como que eu quero entregar a mensagem para outra pessoa assim e nada mudou? Eu vou contaminar outra pessoa do mesmo jeito. Ela nem precisa de mim, vai ficar igual. Então nós temos que realmente mudar. E aqui, antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês têm deixado saudades? Pelo amor de Deus, não estou falando de morte. Mas vocês têm deixado saudade? Vocês têm feito falta na vida de alguém? Pelo que vocês pregam, falam? Vocês têm deixado saudades? Vocês têm feito falta? Nós temos feito falta para algum familiar, alguém que já ouviu algo de nós que foi impactante, importante na vida dela, uma mensagem nas redes sociais, uma conversa falando sobre Jesus, espalhando a fé de Cristo. Nós temos feito falta para alguém. A nossa transmissão de Cristo para outras pessoas tem deixado de fazer para que as pessoas queiram buscar isso de novo. Nós temos que aprender, irmãos, a deixar saudades. Porque a partir do momento que aprendemos a deixar saudades da palavra de Cristo, do amor de Cristo, essa igreja estará mais cheia. Amém. Quando aprendemos a fazer falta, quando aprendemos a fazer saudades, quando Cristo, através do que eu falei, através do que eu transmiti, porque nós somos só um instrumento, mas a partir do momento que você usa a sua vida, usa a sua rotina e vai pregar o evangelho para outras pessoas sobre Cristo, e isso faz falta na vida dela, ela não vai querer viver igual. Então, algo na rotina, na vida dessa pessoa, vai se tornar diferente. E aí que a saudade e a falta faz importância. Às vezes a gente olha a saudade e a falta como algo ruim, mas se a gente usar ela de um método, de um modo, que seja realmente para que Cristo alcance as pessoas, vai se tornar algo tão positivo a ponto de mudar a vida de uma pessoa. Amém. Então nós temos que aprender a usar essas pequenas coisas realmente Cristo. Porque o mal está aí, o caos está aí, a televisão está aí espalhando muito ruim, os homens têm poder, têm tudo, mas eles querem fazer o mal. Nós não precisamos ser ricos, porque nós já somos ricos. Amém. Nós só temos que usar o tesouro que temos. Amém. Temos que usar isso. Muitas vezes nós olhamos por nós mesmos, por nossa família, e isso não é errado. Mas quantas vezes nós temos entregado a vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo em uma oração?
Amém. conhecidos, eles são conhecidos por Cristo. Ele pode ser estranho por nós, mas essas pessoas têm um valor para Cristo, igual nós temos um valor para Ele. Mas nós temos que realmente buscar essas pessoas, buscar irmãos distantes, que estão passando por dificuldade, muitas vezes não sabemos, mas nós temos que buscar, entregar, parar de murmurar um pouquinho. Por que o irmão não está vindo? O que está acontecendo? Muitas vezes queremos presença, mas nós vamos buscar o motivo da falta dessa pessoa? Não, dificilmente. Então isso é uma missão. Isso é a missão do Espírito Santo também, buscar essas pessoas. Buscar pessoas conhecidas, entregar essa mensagem a elas, para que Cristo realmente venha preencher a sua vida. Diz uma história assim, que em uma noite muito escura, no mar, não dava para enxergar quase nada. O céu estava nublado, as ondas estavam agitadas e existia um barco tentando encontrar um caminho de volta para a terra. O marinheiro olha para um lado, olha para o outro, mas não consegue enxergar o porto. Ele sabe que o porto está ali, ele sabe que existe um lugar seguro esperando por ele, mas naquela escuridão simplesmente não consegue encontrar o caminho. Até que no meio daquela escuridão ele vê a luz de um farol, e aquela luz começa a piscar lá no horizonte. O farol faz uma coisa que naquele momento é fundamental, ele mostra o caminho. O marinheiro olha para aquela luz e pensa: é por ali? É nessa direção que eu preciso seguir. Muitas vezes a nossa vida é exatamente assim. Existem pessoas ao nosso redor atravessando noites escuras, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não sabem para onde ir. Às vezes elas estão perto de nós, sentando ao nosso lado, estudando na mesma sala, escola, trabalhando conosco ou até dentro da nossa própria família, mas estão vivendo uma verdadeira tempestade por dentro. E é aí que nós fazemos o papel de farol, transmitir a luz, o poder, o amor, o afeto que Cristo tem por nós. Esse é o papel do farol. Transmitir a luz. Quem é a luz? Cristo. Cristo é a luz do mundo. Não sei se vocês já ouviram a frase que diz, né? Que você está no meio da multidão, na sociedade, mas você se sente sozinho. Tem um monte de gente aqui e você se sente sozinho, no escuro. E tem muitas pessoas que nós conhecemos, que estão do nosso lado e vivem isso. E nós podemos ser esse instrumento para que possamos ajudar essas pessoas a sair dali. Muitas pessoas estão do nosso lado, mas elas, é como se ninguém existisse ali para elas. Então, essas pessoas têm que encontrar esse amor. A nossa missão é resgatar essas pessoas. A missão do Espírito Santo é resgatar. A missão do Espírito Santo é importante para todo mundo, mas principalmente para os que estão dentro da igreja. Talvez os irmãos não tenham prestado atenção ainda. A missão do Espírito Santo é para todos, mas principalmente para os que estão dentro da igreja. Por quê? Porque nós já sabemos essa verdade. Nós entendemos isso. Como é que uma pessoa que não sabe disso pode falar algo? Como é que alguém que está aí precisando de ajuda pode falar algo disso? Não, mas quem está aqui nesse tempo, nessa noite, sabe
Espírito Santo não quer que a gente se feche, mas que possamos compartilhar. Para fechar aqui, eu quero ler essa questão muito importante para vocês. Vamos voltar à pergunta inicial. Qual é a missão do Espírito Santo? Ele nos convence, ele nos transforma, nos aproxima de Cristo, ele produz seu fruto em nós, nos capacita, nos dá coragem, nos conduz a palavra e finalmente nos envia. Talvez tenhamos passado muito tempo pedindo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, mas hoje precisamos acrescentar uma segunda oração. Senhor, depois que me encheres, envia-me. Porque o Espírito Santo não nos enche para que sejamos reservatórios, ele nos enche para que sejamos canais. Não fomos chamados para guardar o Evangelho, fomos chamados para anunciá-lo. Não fomos chamados apenas para esperar Jesus voltar, fomos chamados para preparar pessoas para encontrar Jesus. Não fomos chamados apenas para receber, fomos chamados para compartilhar. E existe uma frase que eu queria que os irmãos pregassem junto comigo agora, que todos participassem juntos. Eu convido que vocês preguem comigo nesse momento. Eu vou falar e vocês repetem. A frase é assim: o Espírito Santo não nos enche para permanecermos parados. Ele nos enche para sermos enviados. Amém. Ele não só nos enche para ficarmos parados, para que possamos anunciar, pregar, não ficar só nesse lugar. Então, que essa frase, o Espírito Santo não nos enche para permanecermos parados, ele nos enche para sermos enviados, molde e mude a sua vida, molde e mude a sua forma de ver e viver. Amém. Porque Cristo nos escolheu para não só aprendermos, mas para que também fôssemos enviados. Amém. Para que outras pessoas também entendam esse amor que Cristo tem, não só comigo e com você, mas por todos nós. Amém? Amém.